Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje na finalização do nosso curso. Esse é o sexto vídeo, né? Ou seja, significa que é o nosso último vídeo do curso de extensão. Já quero, né, fazer uma declaração aqui, um adendo, que essa experiência tem sido muito enriquecedora para mim, como estudante e como futuro educador. Espero que tenha sido para vocês também, enquanto público, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores aí de conhecimento. Então eu já deixo meu agradecimento de antemão a todo mundo que participou, todo mundo que curtiu e para as futuras pessoas aí que vão poder assistir e acompanhar todos os vídeos, todas as explicações, as interpretações. Lembrando que podem continuar perguntando as pessoas que chegarem depois, porque a intenção de deixar os vídeos no YouTube é exatamente essa, que a gente possa ir conversando aí mesmo depois que terminar o curso, no caso, esse último vídeo, tá bom? Bom, eu vou fazer a minha introdução de sempre, eu acho importante seguir essa sequência, porque é o fim de um ciclo, né? E a gente precisa sempre lembrar por que a gente está fazendo algo, qual que é o nosso propósito. Então, como de costume, também para quem está chegando depois ou para quem não viu os primeiros vídeos ainda, meu nome é Jonathan James da Cruz, o meu RU é 2816996. Eu sou estudante de licenciatura em Artes Visuais pelo Centro Universitário Internacional Uninter, aqui da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Esse projeto de extensão, esses cursos, fazem parte do meu estágio supervisionado, no caso aqui, ensino médio, que em decorrência da pandemia, da nossa situação sanitária no mundo, foi disponibilizado a opção de extensão, que foi a que eu optei para trabalhar com vocês aqui ao longo desses vídeos. Bom, a sequência é organizada em 6 vídeos, contendo 1 hora de duração, no qual a gente conversa sobre arte contemporânea, né? O tema aqui do curso é Decodificando as Linguagens da Arte Contemporânea, porque é um assunto que me diz muito respeito, porque eu gosto muito, é uma das minhas áreas de estudo, e também foi um dos meus temas, na verdade, da minha monografia, do meu projeto de conclusão de curso que eu já terminei, e eu vou contar um pouquinho sobre ela aqui bem brevemente, porque diz respeito também à ideia da criação desse curso, e também porque é uma área que eu gosto muito. Eu sou consumidor virtual e físico de arte contemporânea. Quando eu digo consumidor, é no fato de eu gostar de observar. Eu gosto muito de observar, de conhecer novos artistas, novas obras, novas ideias, novas propostas. Espero que vocês também. E também é um desejo meu de realizar esse curso, não só porque é um assunto muito importante para os estudantes dos últimos anos, né, do sistema de ensino formal, do ensino médio, tendo em vista aí os vestibulares que vão vir, o Enem, mas também porque muitas pessoas acabam terminando a escola sem saber muito o que é arte contemporânea, quais são os movimentos, devido aí a ser uma área muito polêmica, muito controversa, e também por ficar nesse entrave com o moderno, né? A gente fica ainda nessa questão, mas ainda é arte moderna, mas ainda é arte contemporânea, o que é um, o que é outro. Então, o meu desejo também de fazer esse curso é levar esse conhecimento e também levar nomes de artistas aí, obras para as pessoas poderem conhecer e entender que a arte contemporânea nada mais é, como eu já falei em outros vídeos, a arte do momento em que a gente vive hoje. É a arte pesquisada e desenvolvida por artistas na nossa atualidade. É claro que ela tem o seu início, né, no nosso contexto histórico, lá depois do final da Segunda Guerra Mundial,
principalmente ela ganha mais intensificação a partir de 1960, mas ela ainda está presente no momento do agora. Então é a arte feita hoje, é a arte pensada hoje, com sistemas políticos, sociais, imagéticos, ideológicos da nossa realidade, do nosso mundo. Então, o meu desejo mesmo é trazer esses conhecimentos por causa disso, que a gente possa olhar essa arte de hoje e podemos até não compreendê-la, porque às vezes o objetivo da arte contemporânea é não ser compreendida, mas é a gente entender que ela não precisa de compreensão. E às vezes falta isso em alguns lugares, em alguns currículos, mostrar para os discentes, mostrar para os alunos que a arte contemporânea ela é o que ela é porque ela passou por vários processos conceituais e por várias interpretações que fizeram ela ser desse jeito, né? Tem todo um contexto por trás. E eu acho que falar desse contexto é trazer as pessoas mais para perto do debate e não ficar uma coisa restrita ao círculo artístico, que às vezes é bem seleto e é bem fechado. Então é disseminar mesmo, abrir para o público, democratizar essas informações. Que na verdade tem que ser de todo mundo mesmo, porque a arte está completamente relacionada com as pessoas que nós somos e com o que a gente vê no nosso entorno, com o que a gente faz, com o que a gente pensa e tudo mais. Bom, tudo que eu falo aqui, desde o meu primeiro vídeo, não é tirado da minha cabeça, eu não acordei um dia e falei, nossa, eu vou falar sobre isso. É tudo pautado em pesquisa, em referencial teórico, bibliográfico, né, em livros, pesquisas, revistas. Eu tenho os meus aqui e também vou deixar listado aí nos comentários, aí na descrição, os que eu usei. E também alguns sites, alguns trabalhos acadêmicos que me ajudaram a chegar em algumas conclusões. Lembrando que, né, eu uso esses referenciais, mas trago as minhas próprias percepções sobre o que eu quero dizer e sobre o que eu quero pensar. Mas é muito importante a gente sempre ter bagagem, né, ter lugar ali de fala baseado em pesquisas de pessoas que também pesquisam isso e que também utilizaram outros materiais para chegarem nessas conclusões. É muito importante isso. Já deixo avisado para você deixar um copinho de água, um copinho de suco, né? Como é nosso último curso aí, deixa um copinho de refrigerante, não sei, um sorvetinho com esse calor. O meu copinho de água já tá aqui para me ajudar aí nas minhas divagações. Também aconselho, não é porque é o último vídeo do curso que a gente não vai falar bastante, a gente vai falar muito. Então deixa um papelzinho aí, uma caneta para fazer anotação, deixa um bloco de notas, um celular, computador, enfim, deixa algo aí para vocês poderem anotar ao longo do vídeo. Às vezes surge alguma dúvida, ou às vezes vocês querem falar alguma coisa e no decorrer da conversa, né, como eu vou falando, vocês acabam esquecendo. Então é legal deixar aí uma anotaçãozinha para vocês lembrarem depois. Quem sabe coloca aí nos comentários pra gente poder discutir, sempre com muito respeito, educação, empatia e tudo mais. Bom, eu vou fazer um breve resumo. Dessa vez eu vou fazer um resumão desde o nosso primeiro vídeo, porque o vídeo passado eu consegui encerrar a trajetória da arte brasileira desde o início do modernismo até o momento da arte contemporânea, né? Falei até de uma exposição que eu fui, né, que eu estava presente lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo há 2 anos atrás, em 2019. Então eu consegui chegar até esse lugar aí na nossa linhagem histórica aí, que é bem invertida e diagonal, mas eu consegui chegar aí nesse momento que eu queria. Então eu acho que dá pra gente fazer buscar aí, fazer um resumão aí desde o primeiro dia do curso. Claro que eu não vou voltar muito, mas eu acho legal fazer isso pra gente poder lembrar e até pra quem não conseguiu anotar algo lá no começo, possa anotar agora. Bom, sem mais delongas, vamos lá começar.
Nos primeiros vídeos eu falei sobre o que é arte contemporânea, e já falei aqui nesse também, é a arte que está sendo pensada, feita, desenvolvida nos dias de hoje, criticada, analisada, enfim. É o material artístico que a gente tem para pensar realizado hoje com os ideais de hoje. E eu voltei um pouquinho na nossa história. Nos primeiros vídeos foi com base na Europa, né, nos movimentos da Europa. Então eu voltei lá quando estava surgindo as academias de belas artes, quando elas estavam sendo implementadas ali. Então tudo que era considerado arte, tudo que era pensado de arte vinha com base nas obras dos artistas que passavam pelas academias. Eles tinham como referência um clássico, né? Então eles traziam o neoclássico, era essa tendência artística com base no período do Renascimento, que tinha por base a antiguidade clássica, né? O começo, o berço da arte ali grega e romana. Com isso, com essas academias acabam surgindo intercâmbios culturais, começa a surgir o processo de multiculturalismo, porque os artistas dessas academias acabam entrando em contato com outros países, acabam viajando para outros países para ajudar nas suas criações e também para conhecer, né, os polos artísticos desses países. E aí eles acabam tendo contato com novas formas de produzir a arte, com novos pensamentos que estavam sendo aflorados naquela época, principalmente em Paris. Foi o começo ali da arte vanguardista. Citei até o exemplo do Diego Rivera, foi marido da Frida Kahlo, né, durante muito tempo da vida dela e dele. E ele foi um desses artistas aí, um artista mexicano que foi para a Europa, e ele voltou para o México influenciado pelos modos diferentes de fazer arte quando ele foi para a Europa. Isso aconteceu com vários artistas. A Academia de Belas Artes também teve instalação aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e ela ganhou força quando a família real portuguesa veio para o Brasil, fugindo lá do Napoleão Bonaparte, daquele conflito que estava acontecendo ali na Europa. E quando eles se instalam aqui no Brasil, a Academia de Belas Artes se torna uma grande referência, seguindo os moldes da Europa, que seguiam os moldes da Antiguidade Clássica. A gente vê que tem toda essa questão clássica aí que permeia as academias, o que era ensinado e considerado arte. E a gente tem também, lá na Europa, os artistas que estavam se desvinculando dessa forma neoclássica de arte e estavam criando com base no que eles estavam vivendo ali, da realidade, das transformações que estavam acontecendo na Europa, com a industrialização, com a primeira revolução industrial na Inglaterra e também com os conflitos de guerra que estava sendo travado entre os países, que acabou gerando a Primeira Guerra Mundial, e isso influenciou drasticamente na produção artística, impulsionou o surgimento das vanguardas, que começou com o impressionismo, passando pelo expressionismo, o cubismo, o surrealismo, enfim, todos esses ismos da arte moderna. E aí a gente entrou em debate sobre o dadaísmo. Ele também foi um movimento que surgiu aí, mas ele tinha características ali que são da nossa arte contemporânea de hoje, sendo que ele começou ali no comecinho do século XX, para vocês verem que, né, por isso que a gente tem que sempre voltar e revisitar a história da arte, a nossa história mundial, geográfica, territorial, porque sempre vai ter elementos lá que servem para a gente repensar o que está sendo feito hoje. O principal representante do dadaísmo foi o artista Marcel Duchamp, e a obra dele mais icônica, que transformou assim a visão artística da época lá na Europa, foi a fonte em que ele manda um mictório assinado por uma exposição de arte que ele também era jurado. Ele assina ali com outro nome e faz essa crítica ao sistema de arte e a própria questão de que a assinatura de um artista valia mais do que a própria obra.
Então essa crítica acabou reverberando aí e muitos artistas acabaram influenciados por esse momento histórico da história artística, produzindo seus trabalhos a partir ali dos anos 60 e muitos que a gente conhece até hoje. Bom, aqui no Brasil, esse voltar ao moderno foi muito influenciado por Lazar Segal, um artista que não era brasileiro, mas fez residência aqui, ganhou cidadania, e pela Anita Malfatti, que teve a oportunidade, o privilégio de estudar na Europa e conhecendo todas as vanguardas, vivendo de perto ali, ela traz todas essas vanguardas para o Brasil, cria sua exposição em que ela é completamente criticada por trazer essa forma diferente de fazer arte, as temáticas, e inconformados aí com esse conservadorismo, um grupo de artistas de São Paulo, né, da intelectualidade paulistana, acabam buscando os novos valores da arte brasileira, buscando a brasilidade, que ia ser o referencial aí do movimento modernista brasileiro, e acontece a Semana de Arte Moderna em São Paulo em 1922, colocando de vez a arte moderna em jogo e se tornando legítimo esse movimento, com artistas como Victor Brecheret, Odir Cavalcante, mais pra frente Tarsila do Amaral, enfim, artistas aí que contribuíram para as novas formas de fazer arte que estavam sendo aceitas pelo mundo e pelo sistema de arte. Lembrando que a gente problematizou a questão do moderno, desse progresso que estava acontecendo em São Paulo, que era muito bem-vindo para esses artistas, mas que segregava e invisibilizava muitas parcelas da sociedade, a população negra, a população pobre, a população emergente, que não se via representada nessas obras, não podiam circular nesses espaços, estavam completamente à margem da sociedade e do modernismo artístico. Depois disso, a gente passou para frente aí no Brasil e falamos ali do surgimento dos museus de arte moderna, do MASP, do MAN, falamos da primeira Bienal, ali pensadas e articuladas por um grupo de membros da alta sociedade paulistana que queriam que o Brasil fosse uma nova vitrine artística para a Europa, para o mundo. Então eles criam ali a primeira Bienal, que acontece, e o artista premiado dessa Bienal é o Max Bill, um artista suíço, com a sua obra abstrata Unidade Tripartida, que dá início ao movimento concreto brasileiro, com a abstração completamente cultuada no lugar da figuração, sendo o símbolo do moderno brasileiro, dessa elite paulistana cultural. Depois disso, a gente tem a presença aí de dois grupos do concretismo, o grupo Ruptura e o grupo Frente, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, a coisa desponta com dois artistas, um deles o Elliot Sica e a Lygia Clark. Eles, antes considerados concretos, acabam se considerando neoconcretas. Eles acabam destituindo aí alguns dos pensamentos e das nomenclaturas do concretismo, e eles criam um movimento à parte, que é o neoconcreto, em que o artista convida o público a participar das obras, a participar das exposições. Então o público não contempla a obra de forma passiva, ele se torna ativo na obra, ele participa junto, e também trazem questões ali, não trazem questões racionais, trazem questões irracionais, eles trazem questões de sentimento, de pensamento, de expressão, que era muito diferente da forma fria e racional do concretismo, que tinha começado ali a ser divulgado depois da primeira Bienal, em 1951. Bom, Elliot Sica e Lygia Clark, como eu falei no outro vídeo, eles foram importantíssimos para o movimento contemporâneo. É aí que começa a arte contemporânea brasileira, ali por volta de 1960, com esses dois artistas. Porque eles criam obras em que as linguagens que eles se utilizam para fazer essas obras começam a ultrapassar os limites do modernismo.
tem essa questão do público, né, na obra da Lygia Clark com o divisor, e que um tecido branco em que todos eles colocam a cabeça e acabam ali se movimentando nesse grande tecido, que ela faz essa brincadeira, o tecido social, essa analogia com as palavras. E a gente tem também o Elliot Sica com seus parangolés, as suas vestimentas ali sensoriais, multissensoriais, em que as pessoas que vestiam ela tinham ali que se movimentar, né? A arte ganhava vida quando alguém utilizava essas vestimentas e manuseavam eles ali. E a gente teve o episódio polêmico também do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que impediu a entrada ali dos passistas ali da escola de samba, moradores da favela do Rio de Janeiro, que iam performar essa obra do Elliot Sica, e eles foram impedidos de entrar. E a gente também viu essa problematização do racismo e da discriminação social por volta dessa elite ali cultural que se dizia aberta ao moderno e ao contemporâneo. Depois eu citei alguns artistas, né, da nossa contemporaneidade, falei da Anabela Geiser, eu falei da Letícia Parente, falei da Vulcânica Pouca Roupa, enfim. Também queria citar o Moisés Patrício, que eu não falei no outro vídeo. Ele é um artista que tem utilizado muito o Instagram para divulgar seu trabalho. Isso também é uma super tendência da arte contemporânea, a utilização das redes sociais, né? Agora o artista não expõe mais em museus, ele pode expor na rua, ele pode expor na sua própria rede social. Esse lugar onde a arte vai ser mostrada se modifica. E o Moisés Patrício aí tem feito um trabalho muito interessante, muito intrigante, em que ele aparece sempre com uma foto, com a palma da mão dele aberta e sempre algum objeto simbólico ali que ele está segurando na mão dele. E a legenda da foto, né, é aceita, com um ponto de interrogação. Então ele está sempre propondo que a gente aceite algo que ele tem a oferecer, e é sempre algo ali para a gente pensar que tem uma característica metafórica ali, simbólico. Muito legal. Ele está super em voga agora, trabalha também com arte e educação, e esse projeto artístico dele aí é muito interessante. Todas as fotos dele do Instagram é ele com a mão aberta oferecendo algo às pessoas. Bom, falei desses artistas, agora a gente vai falar um pouquinho das linguagens da arte contemporânea, porque nos vídeos passados eu falei um pouquinho aí, né, principalmente do Elliot Sica e da Lygia Clark, mas eu não expliquei direito quais são, né, as linguagens da arte contemporânea, que é o título do curso. Então foi um ótimo momento ter deixado para o final. A gente consegue compreender e se situar muito mais depois que a gente já viu esse histórico, tanto dos artistas quanto das contribuições deles em suas obras e em seus repertórios. Bom, vamos lá. Linguagens da arte contemporânea. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em tendências que começaram a surgir a partir da arte contemporânea. Lá no modernismo, a gente viu quais foram essas linguagens: o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, enfim. Esses ismos permitiram que a gente conhecesse essas novas formas de fazer arte e que trouxessem ali um referencial histórico também. Por que chamava aquilo, o que eles faziam, o que tinha de diferente de um para o outro. Aqui na arte contemporânea, as coisas acabam ficando um pouco mais complexas, porque a gente não tem definidinho o que é cada linguagem, porque essas linguagens podem conversar entre si e podem também se agrupar entre si. Se vocês lembram do vídeo anterior, eu falei daquela obra da Letícia Parente em que ela se autocostura na sola do pé dela a Made in Brasil. E ela faz isso sendo gravada, e depois esse vídeo é, na verdade, a obra finalizada. Então, as linguagens da arte contemporânea, elas começam realmente, o ponto inicial é com uma nomenclatura chamada de arte conceitual. Por isso que a gente ouve muito, né, o conceito, uma arte que é mais conceitual. Mas o que é isso? A arte conceitual, ela surge ali na Europa,
bem quando já estava começando esse pop art, né, que eu também já falei no vídeo em que a gente fala do movimento moderno e contemporâneo lá na Europa, mas essa arte conceitual, ela começa a surgir a partir ali de alguns críticos e alguns integrantes do grupo Fluxus. Eles eram um grupo, como o grupo Rex, aqui do Nelson Lehner, que eu falei no outro vídeo. Eles eram um grupo que estavam propondo uma nova forma de fazer arte, uma nova forma de pensar a arte, que fosse contra os padrões e que trouxessem elementos completamente novos, que são os elementos da arte contemporânea. Então o grupo Fluxus foi muito importante para o que hoje a gente conheça de arte contemporânea. Eles meio que denominaram o que é isso. Não que ela já não existia antes, mas eles deram nome a isso. E eles chamam ali de arte conceitual uma arte que é pensada. Então, o que vale mais não é mais o produto final, não é mais o quadro, o retrato que a gente vai ter, e sim a ideia do artista. A ideia que o artista tem é muito mais importante do que a obra final. Então, a gente pode fazer uma analogia pensando no Duchamp. Quando o Duchamp manda aquele mictório para a exposição, a ideia dele criticar o sistema de arte é muito mais relevante do que o próprio mictório em si. Quando o Andy Warhol, lá nos Estados Unidos, faz uma exposição com caixas de sabão em pó da marca Brillo, né, para criticar esse consumismo do sistema de massa americano, a ideia dele de criticar a sociedade utilizando um produto industrial é muito mais relevante do que a caixa de sabão em pó ali, que estava ali apenas para representar a ideia que ele teve. Então a arte conceitual é a arte da ideia. É uma arte que provém da ideia do artista em tirar algo de seu contexto e ressignificar isso. E aí a gente vê ao longo do curso que muitos artistas utilizam de várias formas. Né? A partir dessa ideia geral de arte conceitual, outras nominações começaram a surgir. A gente tem um artista muito importante nessa época, porque a arte dele foi a arte considerada simbólica para representar a arte conceitual. Vou até fazer uma colinha aqui, o nome dele é o Joseph Kosuth. E ele fez uma obra, ele criou uma obra chamada de Uma e Três Cadeiras, na qual ele pegou uma cadeira, né, uma cadeira de madeira ali, colocou ela, em cima dela ele colocou uma fotografia da cadeira, e do lado dessa fotografia ele pegou um texto do dicionário em que se descrevia o que era a cadeira. Então olha quanto isso mexe com a nossa forma de pensar. Né? Ele trouxe 3 formas que a gente pode pensar em cadeira. Porque cadeira não é só o objeto pronto. É antes de tudo, uma fala, um significado, né? Tá no dicionário. Então quando ele traz o significado do dicionário, uma fotografia da cadeira e a cadeira real, ele está brincando com o nosso imaginário, com a nossa forma de pensar uma coisa e ter vários significados. Esse foi o começo, o pontapé da arte contemporânea. A gente tem também um outro artista, o Joseph Beuys, o Joseph Koos. É aí que eu vou buscar o nome dele aqui, porque eu não tô me lembrando. Porque o nome dele parece com o Joseph Kosuth, mas não é o mesmo. Mas vamos procurar o nome dele, porque ele tem uma performance muito... O Joseph Beuys, ele tem uma performance muito emblemática e polêmica, em que ele pega uma lebre, né, um coelho ali que já estava morto, e ele tenta explicar para esse coelho, ele pega uma pintura e tenta explicar essa pintura pro coelho que já está morto. Ele chama essa obra de explicando pintura para uma lebre morta. É claro que é bem polêmica, é bem transgressora, mas também faz a gente pensar em muita coisa. Né? Por exemplo, eu tenho uma percepção dessa obra e você pode ter outra. É isso que a arte contemporânea tenta mostrar. As nossas opiniões diferentes sobre aquilo faz com que a obra
com que a ação dessa obra tenha ainda mais significado. Bom, disso a gente pode trazer também a ideia da body art. A body art é aquela arte que usa o corpo como tela, o corpo como matéria para fazer arte. E aí vocês podem pensar na tatuagem. O fato de você se tatuar, de você colocar um piercing, isso pode ser considerado body art, porque você está introduzindo elementos que naturalmente não deveriam estar ali e você coloca isso no seu corpo. Inclusive tem muitos artistas da body art que modificam todo o seu corpo, né, fazem cirurgias ali. Um deles, inclusive, uma artista da body art, ela gravou durante anos o seu processo de cirurgia e esse foi a obra dela. Foi essa modificação corporal que ela fez com o próprio corpo, pensado para ser uma expressão de arte. Claro, isso pode gerar muita polêmica. A própria obra do Joseph Beuys em explicar a pintura por uma lebre morta já é muito pesado, já é muito tenso, mas é isso que a arte contemporânea quer. Ela quer fazer com que a gente saia do nosso lugar confortável e pense em outras coisas que a gente não pensaria e que diz muito sobre a realidade que a gente vive. Bom, a gente tem a body art, a gente tem a performance, né? Eu falei muito sobre performance ao longo de todo o vídeo, de toda a série de vídeos que a gente fez até aqui do nosso curso. A performance nada mais é do que unir elementos das danças, das artes cênicas e transformar isso numa linguagem artística híbrida, porque a gente está misturando várias outras linguagens tradicionais da arte, né? Então, performance, a gente pode pensar no Jackson Pollock, quando ele fazia aquelas pinturas de ação, quando ele pegava a tinta e ia respingando no quadro. O fato dele estar fazendo isso para criar um quadro, por si só, já poderia ser uma performance, né? Por isso que eu falei lá quando eu estava explicando sobre isso. Olha como que na arte contemporânea a gente pega o gesto dele, criar uma obra e transforma o gesto na obra, né? Era como se a gente pegasse um artista, colocasse no museu e deixasse esse artista pintando uma obra ao vivo para as pessoas verem. Então o que interessa não é a finalização, como a obra vai ficar, e sim o gesto dele estar pintando ao vivo para as pessoas verem. Isso é uma performance. Pode se situar de várias formas também. E a performance, ela já tem tudo a ver com o happening. O happening é digamos que é uma performance menos pensada, menos ensaiada. O happening, ele acontece de forma espontânea, de forma momentânea e autêntica a partir da ação coletiva de uma e mais pessoas, né? E a gente pode pensar no happening a partir de uma artista muito importante da história da arte contemporânea, que é a Niki de Saint Phalle. Ela, quando ela ia criar as obras dela, ela pegava gesso, né? Pegava umas imagens ali que representava algo e ela colocava pequenos saquinhos com tinta e ela ia, né, para longe desse espaço e ela pegava uma espingarda e ia atirando nesse saquinho de tinta e conforme a tinta ia respingando, isso era a obra final. Então ela chamava outras pessoas para atirar com a espingarda. Quando ela faz esse convite e chama as pessoas para participar, isso é um happening. E também pode ser considerado também uma performance. Bom, a gente tem também uma outra linguagem que pode ser pensado aí, que é as video arts, né, a arte digital, que é a arte feita a partir de um mecanismo digital, de um mecanismo virtual. Então a gente pode pensar aí tanto na arte feita inteiramente no computador, né, numa arte digital mesmo, em que tudo foi feito no computador, até uma arte que foi feita fora do ambiente virtual, mas foi gravada e vai passar para esse ambiente virtual. Então a arte digital, ela engloba ali vários conceitos que envolvem a utilização de algum mecanismo digital, eletrônico,
para existir, para se realizar. A gente pode pensar também na land art. Land art é a arte feita a partir do ar livre, da terra, né? E a gente pode pensar também na produção da Jean-Claude e do Cristo. Eles eram um casal que trabalhavam ali a vida inteira deles. Eles passaram em processos judiciais porque eles queriam cobrir com tecidos, eles queriam fazer intervenções artísticas de grande porte em monumentos históricos das cidades ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, ao redor do planeta. Então eles tiveram vários entraves judiciais porque as autoridades não queriam que eles fizessem, mas eles ganharam alguns ainda estão na justiça até hoje, e eles fizeram grandes intervenções, eles fizeram passarelas no oceano, assim, que as pessoas poderem atravessar de um ponto até o outro. Eles interligaram cidades, ilhas, com tecidos coloridos. Eles cobriram também vários monumentos históricos, né? Embrulharam esses lugares para fazer a gente pensar sobre essa questão da arte que está fora da nossa casa, que também está fora dos espaços tradicionais de arte, está fora do museu, está fora das instituições. Então eles foram um casal muito importante quando a gente pensa aí nessa arte ao ar livre, nessa arte em contato com a natureza, porque eles faziam muito dessas intervenções na natureza e em pontos históricos, assim. Fizeram também algumas intervenções no deserto, em áreas fronteiras ali de costas situadas em regiões fronteiras com outros países. Então é muito legal pensar nesse projeto dos dois. Outra denominação legal que a gente pode pensar de arte contemporânea são as instalações artísticas e o site specific. E o que quer dizer isso? Uma instalação artística é uma arte que vai ser pensada com base em um determinado local. Então todo local onde essa arte vai estar se traduz em arte. Quem fazia muito isso, que se utilizava muito dessa tendência, era o Hélio Oiticica, quando ele criava grandes instalações em que era permitido as pessoas entrarem e circularem nesse espaço, em que eram propostas ali vários mecanismos para as pessoas irem passeando e poderem olhar. É como se fosse uma mini exposição e essa exposição fosse em si a obra de arte. O site specific, ele nada mais é do que uma instalação previamente planejada, previamente pensada, né? O artista pensa onde ele vai fazer, aonde vai ter cada coisa ali em determinado lugar. E a gente faz uma relação com o grafite também. Muitos grafiteiros aí têm que pensar calculadamente antes de onde eles vão fazer um projeto, uma intervenção, dependendo do lugar que eles vão atuar, né? Então vocês conseguem ver como que uma tendência que eu tô falando artística tem relação com a outra. A performance com o happening, às vezes os dois se fundem, né? Às vezes um artista convida o público para interagir na obra, mas isso já tinha sido planejado e isso vira uma outra coisa, né? Uma performance mais elaborada. As instalações que tem tudo a ver também com a questão do grafite, mesmo que a instalação e o grafite sejam estilos diferentes, mas eles conseguem se transfigurar. Então era isso que a arte contemporânea acabou se transformando. Ela pegou todas essas barreiras que existem entre as formas de fazer arte e ela acabou borrando essas barreiras, né? Então de uma modalidade artística para outra não existe fronteiras. A arte contemporânea acaba de vez com isso, né? Uma tendência artística consegue conversar com a outra. Isso também quando a gente pensa na arte efêmera, porque quando a gente pensa em performance, happening e até algumas instalações, a gente está pensando em arte efêmera. Por quê? Porque ela não vai ficar ali para sempre. Ela vai acontecer naquele determinado espaço e depois que terminar, acabou. E tudo que vai restar dela ou vai ser gravações, ou fotos que foram tiradas, ou depoimento das próprias pessoas que assistiram naquele momento, né? Então se você não viu ao vivo quando aconteceu aquela performance, você pode ver depois por um vídeo, que já não vai ser a obra original,
ou por meio de documentações de registros, né, de fotos. Tem algumas galerias, alguns museus, que eles colocam em exposição fotos e vídeos de algumas performances que já aconteceram. Por quê? Porque o artista às vezes não está mais vivo ou não está mais, né, não está ali para poder reencenar aquela performance de novo. Então o que fica pra gente são apenas os registros daquilo que aconteceu. Isso é uma coisa muito importante pra gente pensar arte contemporânea, porque isso não existia antes, né? Antes, por mais que era muito transgressor o que o artista fazia, a gente tinha o quadro ali para poder olhar depois. Com as performances aqui na arte contemporânea, não. A gente fica apenas com o registro das imagens, dos vídeos, ou às vezes nem isso, às vezes só com o depoimento das pessoas, né? O que elas têm para falar sobre isso ou não. E é muito legal também a gente pensar nessas performances que estão acontecendo agora por causa da pandemia, através de lives, através de vídeos, né, que já são realmente gravados, né, que às vezes não iam acontecer gravados, mas por conta da pandemia, esses artistas estão gravando e estão disponibilizando em suas redes sociais. Olha o quanto a questão da pandemia aproximou muito a performance da arte digital, né, da videoarte, da arte eletrônica, né. Se a gente pensar agora em produções artísticas que estão sendo disseminadas a partir de 2020 para cá, tudo é com base no digital. Então, com certeza, uma tendência que vai ficar aí em muito tempo vai ser o que esses artistas vão pensar a partir dessa relação que a pandemia nos fez pensar, né, repensar também. O quanto que essas obras, antes pensadas para um determinado espaço, tiveram que se modular para a tela do celular, para o computador, como o caso que está acontecendo agora, né? Esse curso de extensão do estágio. E é muito interessante também pensar nas exposições desses espaços, né? Será que quando começou a pandemia, esses museus, essas instituições tinham bastante conteúdo online, digital, para poder divulgar? Eu vi uma exposição do Museu da Diversidade Sexual em São Paulo, bem no comecinho da pandemia. Eles iam fazer a exposição física, mas por conta da pandemia, eles acabaram fazendo pelo Instagram e foi muito legal, porque aproximou muito mais um público que às vezes não mora em São Paulo, de ter acesso a essas exposições e poderem ver ali junto com todo mundo vendo ao mesmo tempo as mesmas obras, né, tendo as mesmas percepções sobre as obras. E também veio esse pensamento, né? Será que essas instituições, será que esses espaços de cultura e arte têm materiais digitais para poder divulgar, né? Será que eles pensavam nessa questão de colocar esses conteúdos, esses acervos de forma digital para as pessoas? É uma coisa muito legal da gente pensar, porque com a pandemia, querendo ou não, isso acabou acontecendo, né? Muitos museus, inclusive, fazem a visita guiada agora através dos aplicativos online. Fizeram vários cursos também, alguns que eu assisti. Então é bem legal a gente pensar nisso, pensar em como que um evento que acabou afetando o mundo todo transformou esse olhar da arte no momento que a gente vive hoje. Não só isso, mas a questão das máscaras, né? Toda essa questão da Covid trouxe para os artistas novos materiais para se trabalhar. Porque, como eu falei, a arte contemporânea é a arte do que a gente vive hoje. E a gente está vivendo a pandemia. Então a gente vê muitos artistas aí trabalhando com isso, né? Satirizando a situação de alguns países em relação à pandemia, principalmente o Brasil, né? E também repensando essa nova forma de sociabilidade em que a gente fica restrito dentro de casa e dentro do celular, da tela do computador. É interessante dizer também para vocês procurarem o Museu do Isolamento, né? Foi uma iniciativa criada por uma estudante aí de arte, por uma artista, que criou ali um Museu do Isolamento, que é um museu pelo Instagram, em que os artistas podem se cadastrar ali e mandar obra de arte para ela, que ela vai divulgar no Instagram, e aí acaba, né, fazendo a gente acaba, né, sendo
espectador de arte através do Instagram e conhecendo vários artistas diferentes, podendo já ter contato direto entrando no Instagram deles. É muito legal e tem artes também muito interessantes que traz essas questões da pandemia, questões do que a gente vive hoje no campo político, no campo ideológico, e traz também o que eu falei da arte contemporânea, né? São artistas que estão trabalhando linguagens da arte contemporânea hoje, por isso que é muito legal a gente conhecer. Bom, dito tudo isso, eu vou falar um pouquinho da minha monografia, do meu projeto de conclusão de curso, né, do meu TCC, porque ele tem tudo a ver com a linguagem da arte contemporânea, tanto que foi um dos motivos de eu escolher criar esse curso com esse tema. Bom, o tema do meu TCC é o ato de censura permeado em instituições de cultura e arte na contemporaneidade brasileira. E o que isso quer dizer? Como eu falei antes, né, quando começou o surgimento desses museus, dessas instituições, foi muito relevante para o nosso cenário artístico, porque hoje a gente tem aí, né, a divulgação desses artistas por meio desses espaços e a gente tem, né, esse público que está conhecendo essas novas formas de fazer arte. Porém, uma coisa muito, como que eu posso dizer, um retrocesso que tem acontecido aí nos últimos 4 ou 5 anos é a censura que tem sido feita a essas instituições, principalmente aí, alguns artistas que estão expondo seus trabalhos lá. Eu citei nas minhas pesquisas, que está no meu TCC, uma das situações que ocorreu que foram mais polêmicas, que aconteceu no Museu de Arte Moderna com um artista, né, o David Sweets, em que ele foi censurado pela sua performance ali, em que ele estava reencenando uma obra da Lygia Clark. Ele estava completamente nu e isso gerou ali censura por parte das autoridades, por parte de alguns setores da nossa sociedade. Eu citei também a Queer Museu, ia ser uma exposição totalmente voltada para o público LGBTQIA+, inclusive com artistas queer, e ela foi totalmente fechada pelo Santander Cultural, que é um polo ali de arte, uma instituição privada de arte e cultura. Enfim, eu citei alguns acontecimentos aí da nossa atualidade sobre censura no mundo das artes. Gente, censura sempre existiu no mundo das artes, né? Quando a gente pensa aí na crítica que o Monteiro Lobato fez a Anita Malfatti com as suas obras modernistas ali, a gente pensa em censura. Mas a gente está vivendo hoje esse retrocesso mesmo, porque são obras que trazem um olhar muito, muito atento e muito contextualizado e muito cirúrgico sobre as novas relações, sobre as novas pautas. E quando a gente tem essa crítica, essa forma de pontuar de forma muito assertiva, ver que isso está sendo gerado censura, né? Alguns desses artistas foram até indiciados na justiça, tiveram que depor em nome da lei ali, isso é muito sério. Então eu quis trazer essa questão da censura que está acontecendo aí na arte contemporânea. Ela vem acontecendo de alguns anos para cá. Em 2017, 2018 foi os anos em que isso aconteceu de forma mais agressiva, mas ela ainda continua acontecendo. Inclusive tem um texto da revista Cult que chama Liberdade do Espectador, de 2020, que traz esse tema da censura. Então era isso que eu queria trazer também esse olhar que é um pouco perigoso, é um pouco assustador, da censura que tem acontecido aí por causa dessa volta do conservadorismo, dessa volta dessas atitudes autoritárias que tem acontecido aí ao longo dos anos, principalmente aqui no Brasil. Mas dizer também, né, um lado positivo, que os artistas estão resistindo, a arte está resistindo, teve vários movimentos aí contra a censura. Então é sempre legal saber que
a arte continua resistindo como sempre, desde o começo, né? Não só aqui nesse curso que a gente viu, mas desde do seu surgimento inicial lá na pré-história, a arte tem resistido como uma forma de expressão do ser humano, como uma forma de manifestação do coletivo, do individual, do que a gente sente. Então é muito importante ter em mente que, apesar da gente estar vivendo um momento um pouco tenso, não só na questão da arte, na questão da política, na questão ideológica, financeira, mas a arte está encontrando meios de resistência, e o simples fato da gente ter tido esses artistas que eu citei no outro vídeo, no 36º Panorama da Arte Brasileira do Museu de Arte Moderna de São Paulo, é um motivo aí de resistência, é um motivo de comemoração. Isso ocorreu em 2019, claro que teve a pandemia, a gente não viu tantos reflexos disso, mas que a arte continue aí triunfando e trilhando seu caminho de resistência, como sempre. Bom, esse foi o meu curso. A gente já tá chegando ali no finalzinho do nosso horário. Já tá até escuro aqui, o sol já até foi embora, já tá me dando a deixa para ir embora. Bom, eu queria agradecer muito a todos que participaram, a todos que por algum motivo chegaram até esse vídeo, que puderam assistir todos os vídeos, ou se você está chegando agora, não assistiu os outros, por favor, fica o convite aí para você assistir, para você dar uma olhadinha. Eu sei que é bastante conteúdo, eu sei que tem algumas obras que eu queria ter mostrado, não consegui mostrar todas, até porque eu não tenho a foto delas aqui, mas como eu falei, foi de forma simples, foi de uma forma mesmo de comunicação. Eu queria trazer mais a minha fala aqui com vocês, mais despojada. Claro que eu tive que usar alguns termos técnicos, algumas palavras em inglês, alguns nomes de artistas que são de outra língua, mas isso não impede que o conhecimento seja construído. Muito pelo contrário, isso só fortalece o conhecimento, isso fortalece que vocês conheçam mais, que vocês tenham esse repertório mais próximo da vida escolar, da vida educacional de vocês. Isso é muito importante. Para os professores também é muito legal ter esse material. Claro que seria inviável mostrar todo o curso, até porque ele é muito extenso, mas eu acredito que tenham momentos, passagens aqui no meio desse curso que pode servir, na verdade, de ferramentas de estudo, de mecanismos de pautas interdisciplinares, até porque a gente não falou só do contexto da história da arte, a gente falou muito sobre o contexto mundial, a gente falou das tensões ali, das guerras, falamos até da Guerra Fria, do começo ali da tecnologia, porque tudo isso influenciou e continua influenciando a arte, por isso que ela continua até hoje. E também queria dizer para vocês, deixar aí os comentários, se vocês estiverem assistindo depois, muito tempo depois que esse vídeo for postado, não tem problema. Eu quero mesmo que vocês comentem as suas dúvidas. Claro que eu tenho que pedir perdão por qualquer coisa. Eu sei que a qualidade do vídeo não é das melhores, por isso que já tá ficando até escuro ali, já tá perdendo aquele efeito da luz do sol que tava tão bonito, mas a gente tem que pensar no contexto que a gente está hoje, né? A gente ainda está vivendo nesse momento uma fase muito crítica da pandemia, e foi essas as ferramentas que eu consegui trabalhar. Fiquei muito feliz também porque eu consegui trazer tudo que eu queria. Claro que eu queria, né? Como eu falei no começo, presencialmente discutindo isso, mostrando as imagens, mostrando algumas performances, algumas ações artísticas ao vivo, mas o conceito e o objetivo do curso é realmente trazer
esses conhecimentos de forma muito mais democrática e muito mais acessível, para que vocês tenham um bom fichamento, um bom repertório, pelo menos de base, para vocês conseguirem arrasar aí em alguns vestibulares, em algumas provas, porque são assuntos que de alguma forma ou de outra estão relacionados com outras temáticas, com outras disciplinas, e tem tudo a ver, principalmente porque a arte contemporânea está falando também de movimento político, está falando de manifestação e está falando também de conceitos e teorias que interligam outras atualidades e conhecimentos gerais. Mas é isso. Peço perdão por alguma coisa. Sei que 1 hora é muito extenso, principalmente para você que é aluno, mas eu acho que fica mais coeso e mais coerente do que se fosse picado, porque quando a gente faz assim corrido em 1 hora, a gente consegue pensar em mais coisas para dizer e a gente consegue também ter essa coisa mais fluida, né? De poder pegar um livro aqui e poder abrir o livro e pesquisar. Eu acho que fica bem melhor, fica bem mais dinâmico e fica bem mais autêntico também do que se eu tivesse planejado um vídeo de 20 minutos e não ter conseguido falar tudo que eu queria, e aí não teria sentido nenhum, não era nem a proposta que eu queria trazer com esse curso. Bom, é isso, eu vou me despedindo aqui, peço perdão por essa finalização, porque tá tudo escuro, mas hoje eu passei terminando as gravações e falta só alguns minutinhos para encerrar, por isso que não tem como fazer de outra forma. Mas é isso, eu quero agradecer a todos. Eu estou disponível para receber e responder qualquer pergunta que venha surgir aí. Às vezes você hoje pensa em alguma dúvida que você ficou lá do vídeo 2, do vídeo 1. Não tem problema, pode perguntar. Eu me propus a fazer esse curso e eu me proponho também a responder as dúvidas e perguntas, até porque de alguma forma ou de outra eu que agucei essas dúvidas com as inquietações e percepções que eu trouxe aqui, então nada mais justo do que eu responder para vocês. Então pode deixar perguntas aí sim, não tem problema nenhum, eu vou ficar muito feliz e o que eu puder responder, eu vou responder e a gente vai se ajudando. Lembrando, né, comentando com empatia, com respeito, sempre de forma democrática, tentando entender todos os lados. E eu vou responder dessa forma também para vocês, com certeza. A devolutiva vai ser recíproca. Enfim, quero agradecer a todos, quero agradecer também ao Centro Universitário Internacional Uninter por propor essa modalidade de extensão para que os alunos possam concluir seus estágios e também levar o conhecimento que eles têm ao longo do curso para outras pessoas, como é o caso aqui do nosso encontro, dos nossos vídeos. Quero agradecer também algumas pessoas que me ajudaram ao longo desses vídeos. A minha irmã, Brana Elizabeth da Cruz, por ceder o espaço do celular dela para eu gravar os vídeos aqui, por me ajudar a postar, a fixar aqui no YouTube. Quero agradecer também a Sandra, a minha coordenadora da Uninter, que tem me ajudado muito em relação a como postar os termos, a como enviar as documentações referentes aqui ao estágio que eu estou realizando. Bom, sem mais delongas, né? Já tá ali ficando escuro. Eu só tenho a agradecer. Peço então a compreensão de vocês, se puderem deixar o like e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É muito legal passar e democratizar o conhecimento. Então, né, já que vocês conheceram aqui um pouquinho da arte contemporânea, um pouquinho desses conceitos, desses artistas, dessas obras, nada mais legal do que compartilhar, né? É tão fácil aí compartilhar.
ainda mais nesse tempo que a gente tá aí de compartilhar muitas coisas, de ver coisas online. Compartilhe esse vídeo, acho que vai ser legal. E falando aqui com vocês agora nesse finalzinho e olhando ali o sol se pondo e ficando escuro, dá até pra gente pensar aí numa land art, né? Numa arte contemporânea. Começamos com o sol e terminamos aqui no escuro. E sem pensar, foi natural. Então eu gosto de pensar que foi poético e que de alguma forma tem um pouquinho de arte contemporânea nisso, mesmo que não tenha sido nem um pouco pensado. Mas é isso, obrigado a todos, desculpa aqui pelo final, pela qualidade do vídeo, mas é isso, eu desejo a vocês bons estudos, continuem estudando arte contemporânea, história da arte, as outras matérias, e a gente se vê numa próxima.